Boa noite, iniciamos a nossa web aula para a AUC de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos. Pois bem, pessoal, está chegando aí amanhã, né? Terá, na verdade, o quarto momento presencial. Aqui no nosso cronograma seria o último, mas amanhã é o quarto, né? Conforme alinhamento junto ao professor Manuel. E teremos as atividades com o kit de bomba centrífuga. E o que que isso traz para a gente? Eu acabei passando conteúdo e não falei de SAP. Então, nós temos quantas SAPs aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco SAPs estão relacionadas com o momento presencial que vai começar. Eu não lembro qual foi o último, mas amanhã, né? Vou dizer a partir, mas amanhã e até o sétimo encontro presencial, o assunto é sobre bomba centrífuga, nivelamento, vibração, tudo que a gente viu na teoria lá. Então vamos entrar uma a uma aqui das SAPs e avaliá-las, né? Como que a gente vai fazer, conversar sobre elas. Então, essa primeira SAP aqui, ó. Então, contexto 1, atividade 1. Uma empresa cliente contratou o serviço da Metalmec A para avaliar as condições da bomba centrífuga A do sistema central de água de resfriamento. Ela apresenta falhas funcionais no sistema de vedação, influenciando no baixo rendimento e, consequentemente, no seu desempenho. As bombas deste sistema têm como elementos de vedação anéis de gacheta e o vazamento deve ser controlado. É aceitável um vazamento entre 30 a 60 galões por minuto. Caraca, para esse tipo de vedação. Pô, alta essa. Agora eu achei alto demais esse vazamento aceitável aqui. Mas beleza, seguimos. Porém, esses valores estavam fora dos padrões operacionais definidos pelo fabricante. O equipamento estava trabalhando com vazamento excessivo e em condições severas devido ao baixo rendimento apresentado por conta desta anomalia. Então, aqui atrás das peças, né? Temos anel de desgaste, anel de gacheta, o rotor aqui, o eixo, né, com rolamentos, o que mais? Suporte do mancal, anel centrifugador, os anéis de cadeado, anel de gacheta, anel de desgaste, anel gacheta aqui em cima, tampa de pressão, luva protetora do eixo e o corpo espiral. Então, beleza, são as principais aí, as principais peças, né, dentro do nosso componente. Então, a bomba centrífuga A é responsável pelo transporte de óleo lubrificante para o sistema de resfriamento dos mancais dos equipamentos rotativos. Então, as bombas desse sistema têm como elemento de vedação anéis de gacheta, beleza, isso que já foi. Então, Juvenal e a técnica estagiária Joana sabem que precisam solucionar o problema o mais rápido possível. Eles procuram especificar todos os insumos e componentes necessários para a manutenção do equipamento. Aproveitando a oportunidade e disponibilidade do equipamento por parte da operação, eles farão uma manutenção geral preventiva. Então, o Juvenal esclarece a Joana que inicialmente eles deverão examinar as condições da bomba, principalmente o sistema de vedação onde ocorre o vazamento, levando em conta os aspectos de segurança e meio ambiente. Então, aqui já fica meio difícil, porque se você vai fazer uma manutenção preventiva, sua máquina ainda não falhou, ela está operando ok. Aqui a gente já sabe que a máquina está vazando em excesso, então ela está com um problema, com uma anomalia, como ele mesmo disse. Aqui já é manutenção corretiva, né? Ele diz aqui manutenção geral preventiva, mas ele vai fazer uma manutenção corretiva para a vedação e aí sim vai fazer a preventiva para o sistema completo. Então, basicamente são duas. A questão da nomeação do tipo de manutenção seriam duas, né? Corretiva para a vedação e vai fazer a preventiva para todo o sistema. Então, o Juvenal dimensionará o sistema de vedação por engachetamento, efetuando os cálculos de espessura, comprimento e número de anéis de gachetas necessários para a perfeita vedação. Por norma interna da empresa, ao final do serviço, Juvenal deverá emitir um laudo técnico para a matriz da Metaltec A. Então, qual que é a atividade, né? Vamos ajudar Juvenal e Joana a resolver o problema da bomba? Para isso, você deverá relacionar e especificar todos os insumos e componentes básicos necessários à manutenção preventiva de uma bomba centrífuga. Então, vamos lá. Aqui nós vamos relacionar insumos e componentes básicos necessários à manutenção preventiva. Então, se essa bomba,
vamos colocar um sistema complexo, um sistema que não pode parar, gargalo, tudo mais. Então, dos elementos que a gente tem aqui, tem muitos que a gente já pode trocar direto, né? Quais que tem baixo custo e problema de desgaste? Então, você vai fazer uma preventiva, muitas vezes sua preventiva já pode contemplar a troca de rolamento, os anéis de gacheta, a gente já sabe que ele vai trocar, que ele está fazendo a conta. Mas podemos trocar, verificar a tampa de pressão se está legal, podemos verificar se os mancais, que o suporte do mancal está legal, o eixo está realmente alinhado, balanceado, o rotor está legal na parte elétrica, tudo mais. Então temos tudo isso aí, né? O rotor também, se ele está bem na parte mecânica, se a estrutura em si da máquina, né, tá bem montada com relação à sua base. Por quê? Qualquer um desses, né, ou, cara, mas essas peças, né, ou desses componentes aqui não estejam de acordo com o que é necessário, vai trazer problema futuro. E na preventiva, o que que a gente faz? É verificar esses que podem estar acontecendo, essas divergências, e aí sim, né, se for o caso, fazer uma corretiva que é a troca da peça, ou você efetuar, né, manutenção preventiva, que é algo que vai garantir mais tempo de vida útil, conforme o seu plano de manutenção. Então você vai relacionar esses componentes, né? Ah, quero trocar os dois rolamentos. Relaciona lá o que que você vai fazer, né? Então, insumos e componentes básicos para essa gacheta. Quero verificar, se for o caso, né, dependendo do tipo, lubrificação desse sistema. Quero verificar a montagem da mesma, né, está ok, se os parafusos estão torqueados com o torque necessário, e assim vai. Então, qualquer atividade, ó, relacionar e especificar todos os insumos e componentes básicos necessários à manutenção preventiva da bomba centrífuga. Então tem aqui a folha, mas eu creio que é só a folha em resposta. Deixa eu ver aqui. Ferramentas utilizadas, instrumentos de medição utilizados. Falei um aqui já, né? Para verificar. E na hora que você vai conferir o torque, você precisa de um, né? Que o nome já diz. Então, ferramenta, instrumento de medição e outros, né? Então, na hora que vocês estiverem fazendo lá no momento presencial, já pode ir anotando, tá? Anotem, guardem, justamente para preencher essa primeira aqui, ó, contexto um. Show? Vamos para o próximo. Temos o contexto um, atividade 3. Então, continua, né? Empresa apresenta falhas, tudo mais. Continua o mesmo começo, tá? Ok, mesma coisa. Ele fala. Juvenal esclarece a Joana que inicialmente eles deverão examinar as condições da bomba, principalmente o sistema de vedação, onde ocorre o vazamento, levando em conta. Então o texto é igual, e ele está fazendo a mesma conta de gacheta, e a atividade qual que é agora? Agora você deverá elaborar e emitir para o tutor um relatório técnico de manutenção da bomba. Você encontrará o modelo disponível no arquivo anexo. Então é um relatório técnico de manutenção. Como se fosse uma ordem de serviço, só que aqui com passo a passo, né? Já é um relatório. Então aqui, ó, tem um técnico de planejamento que você vai fazer para preencher, ó. Se possível, já leve isso aqui, porque a ordem, número, você vai criar qual que é a tag, vai que o equipamento tem tag, qual que é o fabricante, qual que é o modelo, tempo de operação, muita coisa que vocês vão simular, mas já leve, né, para estar trabalhando junto. Pode ser que não seja nesse encontro presencial, seja no próximo, pode, mas já esteja preparado para já ir preencher. Tem informação que você já consegue preencher nesse caso aqui, ó. Então tem todo esse relatório para fazer o preenchimento e enviar. Tem bastante informação, por isso que eu digo, é importante já levar que tem coisa que já vai dar para fazer nesse primeiro, tem coisa que vai para o segundo, e assim sucessivamente. Então, quais são as informações, ó? Vibração elevada, histórico de equipamento, ó, técnico de preditiva. Então, se você realizar preditiva nessa manutenção, usei uma análise de vibração, usei um visor termográfico, coloca aqui. Então, pendências e instruções, ele já colocou sem pendência e quais são os procedimentos. Executante, né? Remoção, runout do conjunto, encontrado e o que deixou cada um dessas medidas aqui.
Dados complementares, runout do eixo, mesma coisa, dimensões e ajustes, vai conferir, né, e fazer ajustagem. Condições da peça, né, está boa, ruim, ou tem que ser substituída, ou bom, recuperado, né, recuperado tem que ser substituído para cada um dessas. E aqui sim você já vê, né, como essa parte aqui da atividade 3 completa um. Se for atento aí aqui, você preenchendo, você já sabe os principais aí. Vamos falar, você já vai saber os principais componentes que você já vai fazer a substituição. E aí, ferramenta é linkado com isso aqui, né? O que que eu preciso, por exemplo, para trocar uma chaveta, né? O que que eu preciso para trocar? E assim vai. Condições do acoplamento também, bom recuperado ou substituído. Condição de lubrificação, importantíssimo. Dimensões do rotor para ver se está tendo cavitação. E cavitação, o que que é? É o que o pessoal chama de golpe de ariete, não sei como você chama, Wellington. Pode ser também calço hidráulico, eu já vi gente falando, que é basicamente as partículas de hidrogênio entram, que na água tem hidrogênio, né? Elas entram em contato, é como se elas se separassem, quebrassem a molécula ou tivesse, por exemplo, entrando no ar, né? O ar comum junto, cálcio, né? Junto com a água. E essas partículas, né? De hidrogênio, quando aceleradas, entram em choque com o metal, ela tem um poder, es- seria calorífico o nome, né? Bastante elevado. Então, como seriam bolinhas, né? Ele bate ali contra a parede do rotor e vai tirando, ele vai cavitando, né? É como se fosse cavando. Aí, não sei se vocês já viram bomba d'água, geralmente dá muito isso. Ela cavita, ela pode estar funcionando, ela não consegue. Se for uma bomba, por exemplo, geralmente é bomba de recalque, né? A bomba está lá afogada e ela vai fazer o recalque dessa água para algum ganho de altura, tudo mais, ou jogar para alguns metros de distância. Então tá lá funcionando, você fala, pô, mas essa bomba tá funcionando e não tá jogando água. Por quê? Cavitou. Aí a pressão que ele tá tentando fazer para acelerar esse fluido e ele sair, né, para tubulação, acaba vazando ali mesmo. Então no próprio rotor vaza. E o que que faz? Tem que trocar o rotor. Por isso tem essa conferência das dimensões do rotor, serviço de reparo e usinagem executado, se for o caso, balanceamento, teste do selo mecânico, alinhamento de eixos, teste operacional do equipamento e aí o encerramento, né? Se colocar o que você fez, né? Descrição da causa, pendência, se ficar para a próxima manutenção e o resumo da análise. Isso aqui geralmente o pessoal deixa no final para, né, ajudar quem for trabalhar depois. Então, no mancal, na selagem, acoplamento, baixo rendimento e causa das falhas. Certo? Um relatório aí bastante completo, né? Que vai ser utilizado nesse contexto 3. Show de bola. Essa atividade aqui, já quiser imprimir, né? A dica que eu deixo, já faça o mesmo e leve no encontro presencial. Show de bola. Vamos para a próxima atividade. Vamos lá. Então, após o reparo da bomba centrífuga A e aproveitando a oportunidade, o cliente solicitou a Juvenal uma consultoria na bomba centrífuga B, que conduz água para o reservatório do condensador, que é o trocador de calor. Juvenal, examinando a bomba centrífuga B, constatou que a mesma estava fora das condições operacionais aceitáveis, gerando assim um aumento significativo na temperatura do óleo de lubrificação dos mancais. Então, mediante ao problema encontrado e a solicitação do cliente, Juvenal resolve realizar uma inspeção de manutenção na bomba centrífuga B. Juvenal efetuou a desmontagem da bomba e percebeu ao ler o manual técnico que o rolamento de escora de contato angular que estava montado tinha nomenclatura 7306 BEP e não era o especificado pelo fabricante. Isso acontece muito, hein? Então, muitas vezes a gente conferindo, né, condições de projeto, montagem e o que está ali no real, você já encontra um possível problema. Então, outro problema identificado por Juvenal era a disposição de montagem dos rolamentos que estavam na disposição O, né, back to back, diferente da disposição recomendada e estabelecida pelo fabricante, que é X, né, face a face. Então, além das especificações, as nomenclaturas, né, sufixo do rolamento
também estavam diferentes. Era 7306, só que B, E e Y, né? O BI. Então, não BEP, BEY. Ele deve comunicar o fato à sua empresa e à contratante, pois a bomba pode evoluir para uma falha e, consequentemente, a perda de suas funções operacionais. Então, o Juvenal deverá emitir um parecer técnico para a empresa contratante, explicando a diferença entre os rolamentos de contato angular montados no equipamento e o especificado, né? Então, ao final, ele deverá emitir um relatório técnico à contratante, descrevendo os problemas detectados na bomba centrífuga B e as consequências que poderão causar ao equipamento se um plano de ação não for elaborado para a solução do problema. Qual que é a atividade agora? Então, você fez a inspeção, né, na atividade 4, realiza um parecer técnico para o seu tutor explicando as diferenças entre rolamento de contato angular montado no equipamento e o rolamento autocompensador. Então é isso, aqui é um relatório, né, um parecer técnico trazendo e explicando quais as diferenças entre cada um dos dois, a principal diferença. Então aqui tem que fazer pesquisa, né, verificar, procurar catálogo de rolamento, para trabalhar com ele. Vai ter que ler, conferir, ver essa diferenciação da nomenclatura, como que faz, né, o sufixo do rolamento e enviar. Então, aqui um parecer técnico, sem muito mistério. Deixa eu pegar aqui o parecer técnico, ele colocou, né, um exemplo aqui de como ficaria uma folha modelo para vocês trabalharem. Vem aqui, preenche tudo, faz esse texto, né, explicando cada uma das diferenças e faz a entrega para a gente, para ser corrigido. Eu nem tô perguntando, Wellington, tá tendo alguma dúvida com relação a alguma essas atividades aqui? Eu vou passando e esqueço de perguntar. Esperar você escrever no chat, mas lembrando, momento presencial imprescindível. A segunda, sabe que a gente viu aqui? Momento presencial imprescindível. Terceira, tem chance de fazer realizando pesquisa, né? Então, uma que não é imprescindível o momento presencial, mas as outras duas sim. Então, não percam, né? Vamos agora para a próxima. Contexto 2, atividade 6. Continua o mesmo texto, tá? Vamos lá. Atividade 6. Para finalizar as tarefas dessa situação de aprendizagem, você deverá enviar também um relatório técnico para seu tutor, descrevendo os problemas detectados na bomba centrífuga e as consequências que isso poderá causar ao equipamento caso um plano de ação não seja elaborado para efetiva solução do problema. É basicamente isso, essa mesma bomba, né? Lembra lá do começo que ele falou do problema? Constatou que a mesma estava fora das condições operacionais aceitáveis, gerando assim um aumento significativo da temperatura do óleo de lubrificação dos mancais. Então, onde que essa bomba trabalhava? Conduz água para um reservatório do condensador, que é o trocador de calor. Então, se ele não está fazendo o trabalho dele, depois a bomba estava fora de condição, das condições operacionais, assim vai e encontrou o rolamento. Quais são os problemas que isso pode trazer, né? Então, algo que está fora do que é projetado. Os problemas detectados na bomba e consequências que isso pode trazer e um plano de ação para fazer o ajuste, né? Então, qual que é o problema? Que nesse caso aqui, um rolamento, né, inadequado que foi implementado no equipamento que foi instalado. Então, o que que ele traz? Um rolamento, a diferença. Então, você fazendo a OC anterior com a diferença entre os tipos de rolamento, você basicamente já vai ter uma ideia, né, de como fazer. O problema já está descrito, o que que ele acarreta, né? Quais são os efeitos aí desse problema e o plano de ação para corrigir a causa, né, disso. Então, o plano aí tem que colocar aqui, tem que dar treinamento, né, para a equipe de manutenção, para ela começar a verificar fabricante, tem que deixar catálogo disponível, e aí depois sim executar o serviço que tem que ser feito. E vamos para a última. Deixa eu ver aqui qual que é o modelo de arquivo que deixou para preenchimento. Então, relatório de manutenção. Ah,
É que vai ficar meio grande para realizar essa atividade na bomba centrífuga B. Vou voltar aqui, tá bem aqui, ó. É, aqui vai ser mais difícil preencher toda essa lista aqui. Então, se não quiser usar o modelo trazer, né, um documento em si, ou preencher as partes importantes, né? Preditiva, se estiver usando, técnico de campo, não deixou. Esses runout aqui, ó, do conjunto, runout do eixo, dimensões e ajustes, condição de acoplamento, dimensão do rotor, pode ser que não precise ser feito, mas aqui sim, serviço de reparos realizado. Ele pode botar um tracinho mesmo, né? Não vai fazer outra medição. Se fizer para a bomba centrífuga B, aí sim, beleza. Aí tem que colocar. Mas se não fizer para a segunda bomba, você pode preencher só o que é pertinente. O que não for, você vem e deixa um traço assim, ó. Traço aqui, um traço aqui, assim vai. Ou NR, né? Não realizado. Você não fez, por exemplo, o alinhamento do eixo, se for o caso, né? Aí você vai ter que descobrir com a sua pesquisa o que causa, né, essa diferença de rolamento e aí sim preencher a ordem de serviço aqui, que é um planejamento de manutenção, um plano de ação, né, pode ser também chamado, para ajuste da sua bomba centrífuga. Show. Vamos agora para a última. Será que eu cliquei errado? Ah, não, atividade de alinhamento. Essa atividade aqui está errada. O texto, né? Que ele vai pedir para fazer o alinhamento do. Tá vendo pela folha em resposta? Aqui, ó. Relatório final do alinhamento, correção do pé manco, análise de temperatura de vibração, a fotinha dele aqui, os pontos que você vai fazer a medição de temperatura e encerramento da US. Isso aqui vai ser feito no momento presencial. Então, leve esse relatório aqui também. Então, qual que é a SAP 4? O texto aqui não está ok. Deixa eu ver se eu encontro. Ver se eu encontro aqui, Wellington, o texto dessa SAP aqui que não está adequado mesmo. Segundo. Ah, tá aqui, achei. Eu vou ajustar na plataforma. Deixa eu compartilhar minha tela de novo contigo. Essa aqui é a SAP 4, que vai estar lá. Eu vou mudar o arquivo, tá? Então, ao concluir a primeira etapa do trabalho, Juvenal percebeu através de uma análise termográfica que os acoplamentos estavam sofrendo aquecimento acima do aceitável, gerando indícios de possível desalinhamento dos eixos. Um superaquecimento desses pode até causar uma falha funcional no equipamento e este pode evoluir para uma quebra. A conversa deles, né? Verdade, Joana. Pode deixar que eu faça a nova ordem de serviço para checagem do alinhamento dos eixos entre a bomba e o motor acionador. Já que esse procedimento requer um conhecimento matemático mais específico, tudo bem, contudo, gostaria de ajudá-la a avaliar as condições do conjunto rotativo. Quero aprender como determinar o método de alinhamento mais adequado. Aqui, ó, independente de utilizar o método convencional ou o método a laser, Juvenal deve avaliar e corrigir os defeitos de pé manco, seja com relação à base do motor ou à superfície da base de assentamento, antes de iniciar o alinhamento dos eixos. Então, agora que corrigimos o pé manco, quero que você me diga que método devemos usar. Então, não estou certa, mas acho que é o método a laser. Tá muito bem, Joana. Trate de um método mais preciso e rápido agora que você já preparou o conjunto motor-bomba e o alinhador a laser. Vamos agilizar o alinhamento. O Joana, que é estagiária, está em processo de aprendizagem, acompanhará e auxiliará os trabalhos técnicos desenvolvidos por Juvenal, bem como o registro do passo a passo. Então, qual que é a atividade 4?
Então, ao final das atividades executadas no presencial, você deverá preencher o relatório de alinhamento, evidenciando todas as correções efetuadas, anexando inclusive as correções de pré-banco feitas antes do início do alinhamento. Elabore um procedimento técnico passo a passo de como realizar o alinhamento de um conjunto rotativo mecânico. E aí, aqui sim está a resposta, né? Que é relatório final do alinhamento. E aí sim, né? Correção do pé manco, análise de temperatura e vibração, que vai ser feito lá. E você vem e preenche todos esses dados necessários aqui, né? Para completar. Mais uma vez a dica, imprima e leve para o momento presencial. Para você já estar com a faca e o queijo na mão. Tá fazendo, vai preenchendo, vai embora, manda bala, que tem bastante atividade para fazer e vai ser necessário todo o tempo lá presente para você analisar e guardar essas informações. Show de bola? Tranquilo, Wellington? Beleza. Tem mais alguma dúvida? Lembrando que essa você não tem fórum, né? Essa aqui está sem fórum, é só SAP mesmo. Mas vai estar muito linkado ao presencial. Então, quando vocês fizeram presencial, fazendo a pesquisa do rolamento, vocês conseguem matar aí basicamente tudo. Alguma dúvida, Wellington? Tudo tranquilo? Sim, tô rindo aqui que vem uma mensagem, aí vem a outra. Mas pode escrever tranquilo aí, meu rei. A data de SAP, etc. Pô, bem lembrado, hein, meu rei? Tá 14/5, que seria um domingo, né? Vamos lá. Show de bola, então. É pontuação pertinente. Vocês estão no quarto momento presencial agora, dia 13, certo, Wellington? O que eu conversei com o Manuel, com o Ivan, certo? Eles falaram que estão fazendo semanalmente, né? Então, 13 nós estamos no quarto, 20 nós estamos no quinto, 27 de maio nós estamos no sexto. Eu sei que tem um feriado em junho, mas não sei que dia que é. Deixa eu procurar aqui. Dia é 8/6 ou 9/6? Nem eu sei. Ah, 8/6. Deixa eu voltar aqui. 8/6, vou voltar aqui. Então, quarto, quinto, sexto, e no dia 3 dá para fazer já o sétimo. Quarto, quinto, sexto, sétimo. Então, pela minha previsão, seria dia 3 de junho, o último encontro presencial. Então, eu teria que deixar essas notas de vocês a entrega até o dia 8 de junho, que é o feriado. Fica justo, Wellington? Ou levar até 11 de junho logo, que é domingo. Eu, eu sempre deixo o prazo para o domingo, 23h59. Então ficaria até 11 de junho, acordado aqui por unanimidade, né? Só tem o Wellington aqui para discordar de mim, mas eu estou fazendo uma conta justa aqui. Se mudar, a gente posterga. Mas eu tô fazendo uma conta justa, né, Wellington? 11 de junho, conferindo ali dia a dia quantos momentos faltam e um tempo legal aí para vocês trabalharem fazendo essas SAPs. Show de bola? Diz aí se ficou justo, se você quer negociar. A hora é agora. Você está representando todo mundo agora, hein? Justo. Show de bola. Então, combinado. Fica para 11/6 a entrega de todas essas SAPs. Nessa aula de sábado já vai ter coisa que vocês vão conseguir entregar. Conselho, vai entregando pontualmente, que aí até às vezes facilita para eu fazer a correção e terminar essas notas mais cedo para vocês. Tá bom? Wellington, mais alguma coisa?
Seu caso é isolado. Ah, bom demais que você veio. Reaproveitamento de curso, né? Mas show de bola. Agora tá na mesma linha que todo mundo. E fico feliz aí que você tenha vindo nas webs aí pra gente trocar ideia, né? Se você puder arrumar um fone, arrumar um perdido aí, fone perdido em casa, né? Pra gente trocar ideia e tudo mais, eu creio que vai ser melhor ainda, tá bom? Então, Elton, agradeço a presença, bons estudos, bom momento presencial nesse sábado. Vou ajustar na plataforma a atividade 4, texto correto, e vou liberar até 11/6 a entrega, às 23h59, certo? Então, com Deus e até a nossa próxima web. Ah, vamos lá, aguardem. Fica à vontade, meu rei. Só um segundo, segundo, Elton. Show. Sua primeira aula foi dia 29/4, sendo que para obter a pontuação terei que fazer todas as SAPs. Então, eu vou parar de gravar aqui e a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, todo mundo está assistindo, com Deus, boa semana, bons estudos, bom momento presencial e até nossa próxima web.